Obrigado. Amém. Louvado seja o Senhor. Abra comigo, meu irmão, minha irmã, em Isaías 42, de 1 a 9. Isaías 42, de 1 a 9. Vamos falar sobre o seguinte tema: a cana trilhada. É o tema da nossa ministração e reflexão nessa tarde. Glória a Deus. Amém? Você vai ver como esse elemento simbólico, bíblico, tem muito a ver com aquilo que nós vivemos de vez em quando, ao longo da nossa história, ao longo da nossa vida. Nos sentimos como uma caninha trilhada, né? Ou como um caniço ferido, como dizem outras versões. Inclusive, gostaria de indicar para os irmãos, existe um livro do movimento puritano, lá pelo século XVI, XVII, chamado Caniço Ferido. É um dos clássicos da literatura cristã, já li, é um livro maravilhoso. Tem para baixar, foi traduzido para o português na internet. É um livro extraordinário, escrito por um pastor chamado Richard Sibbes, lá da Europa. Um homem extraordinário de Deus, se não me engano ele é inglês. E Deus deu uma graça para ele escrever, a partir do terceiro versículo que vocês vão ver, que é a chave, é o versículo chave da ministração que nós vamos ler nessa tarde, diante do Senhor. A cana trilhada, ou, se você quiser também, o caniço ferido. Você vai ver que muitos de nós, às vezes nos sentimos assim, mas pela graça de Deus, seremos restaurados e transformados pelo poder de Jesus de Nazaré. Amém? Talvez você chegou aqui abatido, triste, assolado, aflito, né, em sofrimento, alguma dificuldade, luta, tribulação, ou está passando por um momento difícil na sua vida, um momento onde você precisa de uma resposta de Deus, onde você precisa de um milagre da parte de Deus. Talvez chegou aqui enfermo, com alguma situação, né, se sentindo ferido, quebrado, destruído, emocionalmente, fisicamente, na sua mente, no seu coração, querido. Deus é especialista em restaurar as canas trilhadas ou os caniços feridos, para a honra e glória do nome de Jesus. Vocês vão ver que aqui são características também de Jesus, como nós ministramos no último domingo, mas também são características que todo crente pode vivenciar, pode passar. E pela graça de Deus e no poder de Jesus Cristo, que já passou por tudo isso, que nós vamos ler profeticamente, né? Nós também podemos trilhar tudo isso e pela graça de Deus, triunfar sobre todas as dificuldades que venhamos a vivenciar. Vamos lá então, irmãos? Amém? Segura aí nas suas poltronas, vamos mergulhar na palavra de Deus e aprendemos com o nosso Jesus maravilhoso, o nosso Senhor, através das Santas Escrituras. Então vamos lá, o profeta Isaías, cheio do Espírito Santo, ele diz assim: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, ou a torcida, né, a trouxa de tecido que fumega. Em verdade promulgará o direito, não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, ou a justiça, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e estendeu, e formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirardes da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória, pois,
não a darei ao trem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Amém? Vamos ler o versículo-chave, versículo 3. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade promulgará o direito. Amém? Feche os seus olhinhos, coloca a mão no seu coração. Vamos orar diante desse versículo extraordinário, desse trecho maravilhoso da palavra do nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Pai, nós queremos nos humilhar diante da Tua palavra bendita, Pai, porque é ela quem nos ensina as verdades maravilhosas do Senhor Jesus. Senhor, aqui estamos na Tua presença, muitas vezes nos sentimos assim, como uma cana quebrada, trilhada pela vida, soprada pelo vento. Ó Deus, muitas vezes nos sentimos assim, um paviozinho que fumega, uma brasinha que se apagou o seu fogo, ou está quase se apagando. Senhor, às vezes nós nos sentimos assim, pelas coisas que nos rondam, pelas intempéries da vida, pelos ciclos da vida, pelas estações que enfrentamos todos os dias, as dificuldades. Senhor, nós queremos apresentar o nosso coração ferido, machucado, talvez arrebentado de muitos aqui, afligidos por alguma situação. Nós nos apresentamos diante do Senhor, para que o Senhor venha soprar sobre nós fôlego de vida, glória e majestade, poder sobrenatural, ó Deus, reavivando a chama do Senhor, a glória do Senhor, a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Nós confiamos em Ti, que o Senhor Jesus é a resposta para a nossa vida. Em o nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. A cana trilhada. Me lembro que quando eu li essa obra, O Caniço Ferido, eu fiquei impactado com aquilo que eu li nesse livro, lindo livro, puritano, século XVI, XVII. Richard Sabes viveu entre 1570 e 1639 aproximadamente, cerca de 70 e poucos anos, mas foi um homem que marcou a história do cristianismo. Dizem que ele era pastor de uma pequena cidade, se eu não me engano na Inglaterra, e ele visitava todas as famílias das casas que ele pastoreava. Eram mais de 800 pessoas que ele pastoreava, e naquele tempo uma igreja com 800 pessoas numa pequena vila da Inglaterra é algo extraordinário, era uma grande obra. E a história diz que esse homem ia de casa em casa e ali ensinava a palavra de Deus, fazia com que os crentes que ali estavam confessassem o credo, né, dos cristãos, dos puritanos, daqueles que criam no Evangelho reformado. E Deus usou poderosamente a vida daquele homem para falar ao meu coração. Ele escreveu um livro inteiro, acho que tem 200 e poucas páginas, baseado num versículo da Bíblia, que é esse versículo extraordinário de Isaías 42, versículo 3. Um versículo e um livro escrito com mais de 200 e poucas páginas. Só Deus pode fazer um negócio desse, não é verdade? Quando eu estava lendo esse trecho de Isaías, eu me lembrei desse livro. Logo vem em mente o tema dessa ministração que nós estamos partilhando e compartilhando com os amados irmãos. A cana trilhada. O que é essa cana trilhada? O que é esse pavio que fumega? Você vai ver que tem muita relação com as nossas vidas, com as dificuldades que nós enfrentamos. Primeira coisa que nós vemos aqui nesse lindo trecho da palavra de Deus são algumas referências acerca de Jesus, e que também podem ser levadas e diagnosticadas na nossa própria vida. São características de Jesus, o servo do Deus Altíssimo, o servo fiel, e por isso eu intitulei, o primeiro princípio é Jesus como servo fiel. Jesus foi um servo fiel do Deus Altíssimo, e Deus espera que eu e você, não importa o que venhamos a vivenciar, passar, trilhar, enfrentar, irmãos, precisamos, à luz da palavra de Deus e na presença do Senhor, sermos servos fiéis ao nosso Deus. Amém? Será que você é um servo fiel, uma serva fiel ao Senhor? E é interessante que ele fala que
esse servo fiel que era Jesus, que somos nós em nome de Jesus, se ainda não é, vai ser, vamos profetizar no nome de Jesus, amém? É sustentado pelo Pai, é sustentado pelo próprio Deus. Como? No poder do seu Espírito Santo. Querido, quem nos sustenta é o Senhor. Não importa como você chegou aqui nessa tarde, importa é o Deus que você está servindo. Não importa o tamanho do seu problema, importa é o tamanho do seu Deus, que é maior do que os seus problemas. Amém? Não importa o tamanho do gigante que você está enfrentando, maior é o Senhor dos exércitos, que é quem nos sustenta, que é quem nos mantém, que é quem nos dá poder espiritual para enfrentarmos os desafios da vida. Esse servo fiel, que é Jesus, que somos nós em nome de Jesus, ele foi eleito, ele foi escolhido por Deus. E assim também cada um de nós fomos escolhidos por Deus, desde o ventre das nossas mães. Amém? Vira para o irmão que está do seu lado e fala: você foi escolhido por Deus, desde o ventre da sua mãe. Olha que coisa linda, amado. Você foi escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe. Eu mesmo sou um milagre vivo, porque minha mãe perdeu 3 filhos por aborto espontâneo. Ela tinha um problema no útero terrível, e depois de 3 abortos espontâneos, de causas naturais, não provocados, é claro, meus pais já eram crentes, se converteram sozinhos, lendo a palavra de Deus, nasceu essa coisa meia boca, graças a Deus, brincadeira, nasceu esse menino, e pela graça de Deus, querido, o primeiro de 4 filhos, para a glória do Senhor. Amém? Um milagre. Eu me lembro quando eu nasci, meu pai falou que ele até desmaiou, de tamanha emoção, quando nasceu seu primeiro filho, eu. E eu creio nisso, queridos, nós fomos escolhidos desde o ventre das nossas mães. Amém? Da mesma maneira que Deus escolheu o seu filho para morrer na cruz no nosso lugar, cada um de nós temos uma missão nessa terra, temos um propósito. Como falamos no domingo, somos flechas polidas, afiadas na mão do arqueiro, que é Deus. Ele guarda cada um de nós na sua aljava, para que no momento certo, no modo de Deus, no tempo de Deus, Deus venha nos usar poderosamente para abençoar muitas e muitas vidas. Glória a Deus. Às vezes aquilo que você está passando, a luta que você está enfrentando, quando você triunfar sobre ela, vencer sobre ela, aquilo vai se tornar autoridade na sua vida. E Deus vai te dar autoridade e capacidade para consolar outras pessoas que estão passando por isso que você já passou. Deus vai te dar graça, Deus vai te capacitar em meio à sua dificuldade, tanto de superar essas lutas e dificuldades, mas também consolar outros que estão enfrentando as lutas que um dia você já travou, já passou e venceu para a glória do Senhor Jesus. Então creia nisso, você foi eleito. Os que nele confiam em Jesus, o servo fiel, foram eleitos por Deus desde antes da criação do mundo. Nós fomos escolhidos nele, em Cristo Jesus, para as boas obras, para a glória de Deus. Esse mesmo Jesus, a Bíblia diz, ele trará justiça aos gentios, ele trará a justiça de Deus, seremos justificados. É o ato soberano de Deus de declarar todos aqueles que confiam em Cristo, em Jesus de Nazaré, na morte vicária, substitutiva dele, na cruz do Calvário. Deus tem a capacidade, através de Jesus e pelos méritos de Jesus, de justificar aqueles que outrora eram pecadores, mas pela graça de Deus são salvos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Jesus oferece a justiça de Deus, o reino de Deus, aos gentios. Aqui a palavra gentios são aqueles que não faziam parte da aliança firmada somente ao povo de Israel. Pela graça de Deus, através de Jesus, a justiça de Deus foi espalhada por toda a terra. E todos aqueles que confiam em Jesus de Nazaré são justificados e salvos pelos méritos de Cristo. Amém? E esse Jesus é tremendo. A Bíblia diz que ele não saía gritando no meio da praça, Ele não era, como a gente fala, Ele não clamava, nem gritava, nem ouvia a sua voz na praça. Ou seja, fala de um Jesus que era humilde, que era singelo, que não se autopromovia, mas que
depois da sua missão nessa terra, foi exaltado sobre tudo e sobre todos. Amém? Esse é o nosso Jesus, o servo fiel, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Segunda coisa que nós vemos nesse lindo trecho da palavra de Deus, depois do versículo 1 e 2, nós vemos Jesus e seu cuidado para conosco. Jesus e seu cuidado para conosco. E aí vem o versículo chave que nós lemos aqui: não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, e em verdade promulgará o direito. Quem? Jesus. Jesus, da mesma maneira que ele também foi uma cana trilhada, mas que não foi quebrado, no sentido de destruído, Deus também vai permitir que eu e você, às vezes, nos sintamos assim, passemos por situações assim, venhamos a nos sentir como uma cana trilhada. Pastor, o que é esse tal de cana trilhada? São as vidas marcadas. A cana trilhada é um pedaço de cana que foi arrancado do pé, que foi trilhado na beira do caminho, que foi soprado pelo vento, que passou por lutas, por dificuldades. São vidas marcadas, vidas quebradas, vidas feridas, vidas às vezes pisoteadas por outros. Talvez você chegou aqui arrebentado, ferido, machucado, pisoteado, ofendido por pessoas, queridos. Talvez você chegou aqui quebrado pela vida, com enfermidade, com uma doença, com uma história de vida terrível, difícil, em meio talvez a uma crise, talvez ferido por pessoas ou por problemas que você esteja enfrentando. Talvez você chegou aqui traumatizado, ou com alguma outra anomalia de alma. Meu irmão, não importa se você é ou está se sentindo uma cana trilhada, Deus não permitirá que você seja quebrado no sentido de destruído para a glória de Deus. Deus pode promover quebrantamento em você, mas jamais que você seja destruído, aniquilado, arrasado, acabado, porque é isso que a palavra de Deus diz. Ele não permitirá que o inimigo nos destrua. Amém? O nosso final é glorioso, o nosso final é abençoado. Por mais que hoje talvez estejamos enfrentando dor, sofrimento, luta, tribulação, o nosso final será glorioso. Da mesma maneira que Jesus foi uma cana trilhada, Ele se sensibiliza também com as nossas dores, com o nosso sofrimento. Da mesma maneira que todos os seres humanos, ao longo da sua vida, vão passar por dificuldades, lutas e tribulações, Deus não nos isenta disso, querido. Nós não precisamos correr atrás da dor e do sofrimento, mas jamais. Mas a vida faz com que essas coisas, infelizmente, aconteçam. Através de causas naturais, através de outras pessoas, através de erros que nós mesmos às vezes nos metemos. Sim ou não, irmãos? Quantas dores você mesmo se autopromoveu, promoveu sobre si, ao tomar decisões erradas, ao fazer escolhas equivocadas? Quantas vezes nós promovemos dores e sofrimentos sobre nós mesmos? Mas o nosso Jesus é maravilhoso, Ele se sensibiliza com as nossas dores, com o nosso sofrimento, e não permite que o inimigo nos destrua. Amém? Ele nos restaurará, Ele curará as nossas feridas, as nossas dores, as nossas vidas, e seremos acolhidos, amados e potencializados pelo poder dEle e para a glória dEle, em nome de Jesus. Você pode viver essa vida no máximo do seu potencial, se você estiver conectado com a fonte de vida, que é Jesus de Nazaré. Ele não quebrará, Ele não deixará sermos destruídos. Abra comigo 2 Coríntios 4, de 7 a 10. Olha só que lindo esse trecho da palavra de Deus, fala isso que nós estamos mencionando aqui. 2 Coríntios 4, de 7 a 10. 2 Coríntios 4, de 7 a 10. E aqui, um especialista em dor e sofrimento está nos ensinando o que às vezes acontece ao longo da nossa vida, que é o apóstolo Paulo. Imagina, quando ele se converteu, ficou cego, né? Ao olhar Jesus no caminho de Damasco, veio ali um homem de Deus, colocou as mãos sobre ele, as escamas dos seus olhos caíram,
e veio uma palavra profética sobre Paulo e disse: ó, eu vou ensinar a você o que é sofrer por amor do nome de Jesus. Olha só o chamado de Paulo. Pensa num chamado difícil, gente. Imagine você ouvir isso depois de você se converter. E olha só o que Paulo fala, olha que escrito maravilhoso, olha que coisa linda, cheio do Espírito Santo, Paulo nos ensina. Ele diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Aqui está falando dos corpos dos crentes, da vida dos crentes, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Agora presta atenção no versículo 8: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo mortal. Olha que tremendo, gente. A Bíblia está dizendo, olha, de vez em quando vocês vão se sentir assim, atribulados, mas Deus não permitirá que vocês vivam angustiados. Às vezes vai acontecer isso, vocês vão ficar perplexos, mas Deus não permitirá que vocês se sintam ou permaneçam desanimados. Às vezes vocês serão até perseguidos, mas jamais serão desamparados. Às vezes vocês vão ser até abatidos diante das situações da vida, porém eu, Senhor, não permitirei que vocês sejam destruídos. Amém, queridos? Podemos nos sentir até uma cana trilhada, pisoteado pelos outros, soprado pelos ventos da vida, passando por lutas, dificuldades, à beira do caminho, no caminho. Talvez até as pessoas olhem para nós, uma cana trilhada, ela não tem valor algum comercial, sim ou não? É um resto de cana, está na beira do caminho, é jogado. Quando a gente vai viajando ali para Maringá, você vê um monte de cana trilhada no meio da estrada, sim ou não? Pisoteada pelos carros, jogada de lado, ou então ela é queimada, ou é levada para a usina para virar ali um pó que se transforma em energia, mas não tem valor aquilo nenhum. Às vezes as pessoas vão olhar para você dessa maneira, achar que você não tem valor, que é uma cana trilhada, que é algo que foi destruído pela vida, querido, ou pisoteado pela vida, ou esmagado pela vida, mas Deus não permitirá que você seja destruído. Amém? Deus vai te curar, Deus vai te restaurar, Deus vai te tocar, Deus vai transformar. Olha o outro simbolismo que tem na Bíblia aqui. Somos também como um pavio que fumega. Quando eu lembro aqui de pavio que fumega, logo vem a imagem de uma fogueira que está se apagando. E aí às vezes você pega um restinho ali daquela fogueira que se apagou, ela ainda está em brasa, um galinho ali, que só está saindo fumaça, sim ou não? Às vezes a gente se sente assim, parece que o fogo do Espírito Santo parece que foi embora, parece que o fogo do cristianismo, né? Parece que o nosso fogo, o primeiro amor, parece que se foi, parece que as forças estão desaparecendo, a nossa força, o nosso fogo foi desaparecendo, parece que estamos perdidos, né? Parece que tudo acabou, parece que a glória, o brilho da vida sumiu, como um paviozinho que está fumegando, só está com fumaça, mas que um dia teve fogo ali, era uma brasa, era um fogo, era um galho incendiado. Irmãos, não importa como você se sente, importa é como você vai na direção de Jesus, amém? Porque a Bíblia diz que Jesus pode soprar sobre essa brasinha. Olha a cena que eu imaginei quando eu estava lendo esse trecho. É como se você pegasse um pedacinho desse galho que só está fumaçando, mas que um dia teve fogo sobre ele, e Deus viesse e soprasse sobre esse galho, o seu sopro de vida. O que acontece quando a gente sopra uma brasa, ou um pedacinho de galho que está apenas esfumaçado, mas que é uma brasa ainda? O que acontece? O fogo se incendeia novamente. Sim ou não, irmãos?
se Deus soprar novamente na tua vida, e Ele continua soprando até os dias de hoje sobre os seus filhos, querido, Deus pode reacender a chama que outrora estava no teu coração. Aquilo que você acha que acabou, né? A força que parece que se foi, aquilo que parecia estar destruído, que só parece fumaça. Irmão, se Jesus soprar, o avivamento pode voltar, a glória de Deus pode ser restaurada. Juntos, uns com os outros, podemos nos tornar brasas unidas, onde Deus vai soprar do seu fogo, e seremos incendiados para Ele, no nome de Jesus. Podemos ser reavivados, podemos ser restaurados. O fogo de Deus pode reacender sobre a tua vida, irmão. A cura de Deus pode vir sobre você, a glória de Deus pode te tocar, o Espírito Santo pode vir novamente sobre você, pode vir sobre o teu coração, sobre a tua vida. O que você precisa é se deleitar e se aproximar mais e mais desse Jesus, que também foi uma cana trilhada, que também foi um pavio que fumega, mas que para a glória de Deus venceu e triunfou sobre todos os seus inimigos, e se sensibiliza hoje conosco, que estamos passando por lutas e dificuldades. Amém? Deus não permitirá que sejamos apagados. Ele não apagará, diz a palavra de Deus, mas Ele soprará novamente sobre nós. O fogo de Deus se reacenderá. Seremos reavivados pelo poder do Messias de Israel, Jesus de Nazaré. Junto com outros irmãos, outras brasas vivas, podemos incendiar para Ele e manifestar a sua glória, seu fogo, a sua graça, a sua unção sobre a vida de muitas e muitas pessoas. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto é que a Bíblia diz que a verdade de Jesus promoverá justiça. Amém? Justiça no sentido de equidade, de igualdade. Para Jesus, querido, não importa se você é rico ou pobre, se é mais estudado ou é iletrado, Jesus de Nazaré pode restaurar e colocar de maneira igual todos os homens. Deus pode transformar as nossas vidas, promovendo justiça social também. Talvez você veio de uma origem humilde, mais pobre, mas com a glória de Deus, a graça de Deus, e no poder do Espírito Santo, buscando a sabedoria do alto, você pode prosperar, amém? E aí a justiça social pode vir sobre a tua vida. Você pode crescer no Senhor, além de ser abençoado, você pode abençoar outras pessoas que estão em necessidade. Isso também é justiça social. É ajudar outras pessoas que estão passando por dificuldades, porque outrora, um dia, nós também fomos canas trilhadas, fomos feridos, fomos marcados, fomos machucados pela vida. Você pode ver, gente, toda aquela pessoa que já sofreu na vida, sim ou não, ela tem maior capacidade de compaixão e misericórdia com aqueles que estão sofrendo. É a pura verdade. Porque já foram canas trilhadas. Um cara que já passou por fome, ele se sensibiliza com outro que está passando fome. Sim ou não? Agora, aquele que nunca passou fome, geralmente ele é indiferente com aquele que passa dificuldade. E geralmente olha com desprezo. Sabe, amados, é por isso que às vezes Deus permite que determinadas coisas aconteçam na nossa vida. Para nos quebrantar, para gerar humildade, singeleza de coração, para que nós possamos ser usados por Deus para promover equidade, justiça social, salvação, porque justiça também significa salvação, também significa a justiça do reino de Deus, os princípios do reino de Deus, aplicado aqui na terra. E saiba, querido, que Jesus não falhará, amém? Nos seus intentos, na sua obra, nos seus desejos, nos seus projetos, através da minha e da sua vida, Ele não falhará, Ele não será derrotado pelos seus inimigos. Às vezes a enfermidade que você está passando, querido, ela não é maior do que Jesus de Nazaré. A luta e o problema que você está passando não é maior do que Jesus de Nazaré. Ele tem todo o poder. A Ele foi dado toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele é o Rei de todo o universo.
Basta uma palavra de Jesus de Nazaré e a sua história pode ser modificada pelo poder de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Levanta as mãos para os céus e fala: Senhor, eu creio que Tu tens toda a autoridade e todo o poder, que o Senhor não falhará e o Senhor jamais será derrotado. É Ele quem sopra sobre nós o seu fôlego de vida, irmãos. O Espírito Santo de Deus. Ele pode ser soprado sobre nós todos os dias. O Espírito Santo está aqui. Se você tem uma aliança com Jesus, Ele já está dentro de você. Todos os recursos espirituais que você precisa para a sua vida, já estão dentro de você. O poder de Deus, a glória de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus está dentro de nós. Às vezes parece que nós esquecemos disso. Nos assustamos com aqueles que se levantam contra nós. Ficamos aflitos com os problemas e com as dificuldades, sendo que o maior poder do universo habita dentro de nós. Dentro de você, dentro de mim, existe o fôlego de vida, o sopro de Deus, o Espírito Santo. Ele derrama o seu Espírito sobre todos aqueles que andam com Ele. Ele nos chamou, Ele nos toma pela mão, Ele nos guardará, diz aqui Isaías. O Senhor vai te guardar, meu irmão. Amém? Ele te toma pela mão. Igual um ceguinho quando vai atravessar uma rua. Como é difícil para um cego atravessar uma rua, sim ou não? Ele precisa de ajuda de alguém que segura ele pela mão e mostre o momento certo de atravessar o sinaleiro, a rua, por causa do tráfego, do trânsito que ali está. Assim, querido, o Espírito Santo quer nos guiar pela sua mão bendita. Ele é o Paráclito de Deus, Ele é o nosso ajudador, é aquele que nos agarra pela mão, nos toma pela mão, nos guarda. Guarda todos aqueles que têm aliança com o Senhor, que são povo de Deus. E com Ele, com a graça dEle, seremos iluminados. E não só nós, querido, nós também iluminaremos. Nós iluminaremos outras vidas, povos, nações. Abriremos olhos de cegos. Amém? Talvez você fale: pastor, mas eu não tenho poder para abrir os olhos das pessoas. Você não tem, mas Jesus tem. Eu também não tenho, mas Jesus tem. E se você tem Jesus, você tem tudo. Se você não tem Jesus, você não tem nada. Às vezes uma simples oração que você vai fazer por alguém, Deus, com o seu poder glorioso, e no nome de Jesus, daquele que tem toda a autoridade e todo o poder, Deus vai fazer milagres e maravilhas através da sua vida. Quem quer ser usado por Deus, levanta a mão e fala: Senhor, eu quero orar pelas pessoas, e que elas sejam curadas em nome de Jesus. Tiraremos muito das prisões, que não está falando de prisões físicas, está falando de prisões espirituais, gente. Grilhões que o inimigo lança sobre a vida das pessoas. Sabe quem Deus vai usar para tirar as pessoas do cárcere, das prisões, dos grilhões? Talvez até pode ser pessoas que estejam presas, mas que lá na cadeia Deus talvez vai te usar, vai usar um crente ali para libertar aquela pessoa de grilhões ainda piores, que são os grilhões de Satanás. E aqueles que estavam em trevas verão a luz de Jesus. Amém? Fica de pé, querido, fecha os seus olhinhos. Lembre-se da cana trilhada. Lembre-se do caniço ferido. Talvez eu esteja falando de você. Feche os seus olhinhos, coloca a mão no seu coração, vamos orar agora. Ou talvez você seja aquele pavio que fumega, aquela brasinha que está se apagando, mas que precisa de um sopro do Senhor Jesus, para voltar a reacender a sua vida e o seu coração para Deus. Deus quer usar a tua vida para incendiar muitas e muitas vidas, querido. Deus quer te restaurar para que você seja um restaurador de vidas também.
Deus quer fazer milagres e maravilhas na tua vida, para que você declare os grandes feitos do Senhor para outras pessoas. Deus pode operar milagres e maravilhas, sinais e prodígios com a sua mão poderosa na sua vida, querido, para que você se transforme também num agente de milagres do reino de Deus. Começa a falar com Deus agora, começa a orar e pedir graça de Jesus. Abre o teu coração para Jesus. Se você está se sentindo assim, quebrado, destruído, a alma ferida, querido, agora é hora de falar com Jesus. Ele também foi uma cana trilhada, ele também foi um pavio que fumegava, mas pela graça de Deus, ele se sensibiliza conosco, e nos ajuda a sair dessa situação, como mais que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem intentará contra os eleitos do Senhor? Se é Cristo quem nos justifica, nele nós somos mais que vencedores. Senhor, aqui está o teu povo bendito, diante da tua palavra, Senhor. Ó Deus, talvez existam muitas pessoas aqui feridas, marcadas pela vida, pessoas, ó Deus, que estão sofrendo, ó Deus, em dores e dificuldades, enfermidades, maldições, assolados pelo inimigo, ó Deus, com grilhões na sua vida, debaixo de julgos terríveis e grilhões, mas a tua palavra diz que a unção do Senhor quebra todo jugo, todo grilhão, toda amarra pode ser quebrada no poder de Jesus de Nazaré. Senhor, esse poder está aqui, é o poder da tua palavra, a palavra profética, a palavra respaldada na tua palavra, que é a Bíblia Sagrada, Deus. Toda a autoridade foi dada a ti, Jesus de Nazaré, e foi para isso que Jesus Cristo se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Por isso nós desfazemos agora tudo aquilo que o diabo fez na vida e no coração das pessoas, toda praga, toda chaga, toda doença, toda enfermidade, toda ferida de alma, todo coração assolado, toda vida machucada, destruída, Deus reconstrói, restaura, cura, liberta, em nome de Jesus de Nazaré. Aquele que está batido, seja reanimado no Senhor. Aquele que está caído, seja levantado pelo poder de Deus. Toma-nos pela tua mão poderosa. Guarda-nos de todo mal, de tudo aquilo que o diabo tem feito contra as nossas vidas. Senhor, tu és maior do que o inimigo das nossas almas. E ele não prevalecerá contra ti, Jesus de Nazaré. O Senhor já expôs ele na cruz do Calvário, a vergonha, a derrota, e triunfou sobre ele na cruz do Calvário, pegando todo o escrito de dívida que era contra nós, o Senhor cravou ali na cruz do Calvário e triunfou sobre ele. Senhor, nós cremos no poder dessa palavra, e com Cristo nós triunfaremos sobre todas as mazelas da nossa alma, sobre todas as dores do nosso corpo, sobre todas as enfermidades e maldições, em nome de Jesus. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sejam curados hoje em nome de Jesus de Nazaré. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós declaramos cura de alma, cura de corações, cura de corpos, cura de vida. O Senhor soprando e reacendendo a chama que outrora havia no nosso coração. Senhor, tira toda a frieza espiritual, toda a apatia, toda a indiferença, todo o sofisma, toda a fortaleza, caia por terra, sai no nome de Jesus. Que o fogo do Espírito Santo venha reacender nos nossos corações, nas nossas vidas, e que possamos incendiar para Deus, em nome de Jesus de Nazaré. Senhor, nós cremos no poder do quebrantamento, mas nós também cremos no poder da restauração. Restaura a sorte do teu povo, muda a sorte do teu povo, Pai, e restaura-nos, reaviva a tua obra, Pai, em o nome de Jesus de Nazaré. É o que nós te pedimos e cremos que assim o Senhor estará fazendo.
em nome de Jesus. Amém e amém. Levanta as tuas mãos para os céus, que o Senhor te abençoe desde Sião, amém? Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e te encha com a sua paz, o shalom de Deus que prospera, que a glória do Senhor venha sobre a tua vida, reacendendo a chama do teu coração, e fazendo que a luz do Evangelho, a luz de Jesus, brilhe sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que o Senhor te dê vitória sobre todos os teus inimigos, que você triunfe sobre todas e qualquer mazela na sua alma, que o Senhor preserve e guarde íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, até a volta de Jesus de Nazaré. Que o Senhor tenha compaixão e misericórdia de ti, e te purifique com o seu sangue precioso, derramado na cruz do Calvário. Quem recebe, levanta a mão e fala: eu recebo o meu milagre, a minha bênção, o Senhor é a minha herança, a minha riqueza, e a resposta para a minha vida, em o nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o poder.